Estamos de volta nesse bate-papo gostoso aqui, informal, com o seu Mário Canelas, um dos vereadores de maior tempo de legislatura da cidade de Cubatão. Não é, senhor Mário? Estava falando aqui. O senhor disse que começou na Arena, né? Era anterior à Arena, porque a Arena se tornou depois que tornou-se apenas dois partidos. Né? Era PSD. PSD. Que aí depois o senhor se migrou para a Arena. Pelo PSD, que era o partido onde estava o Abel Tenório de Oliveira, que eu me elegi, foi o primeiro prefeito de Cubatão. E aí, senhor, depois disso... Aliás, o primeiro não, foi Armando Cunha, né? Armando Cunha primeiro. É. O senhor teve convívio com, apesar desse número de legislaturas, o senhor teve convívio com um bom número de prefeitos também. Foram 8 prefeitos. Eu fui vereador durante o mandato de 8 prefeitos. Quais seriam? Vamos colocar isso, vamos elencar. Abel Tenório. Abel Tenório. O Luiz Camargo. Aurélia Araújo. Zadir Castelo Branco. Armando Cunha também? Não. José Oswaldo Passarelli. Ney Serra. Carlos Frederico Soares de Campos. E quando foi com a morte do Abel Tenório, José Rodrigues Lopes, perfeito. Né, que foi vereador também junto comigo, depois foi prefeito. Nesse período de mandato, desses mandatos que o senhor foi eleito pelo povo, o senhor esteve à casa, período mais conturbado da história de Cubatão. Vamos colocar o mais conturbado, aquele que o senhor achou mais difícil. O senhor, como um homem, como pai de família e como vereador, você falou, nossa, realmente... O mais conturbado foi durante a época da ditadura mesmo, porque a Câmara não podia legislar autenticamente. Ela era, vamos usar um termo, bitolada, né? Porque não era possível, por exemplo, como eu já disse anteriormente, que eu mesmo sendo da Arena, eu me pronunciei uma vez contra a ditadura, entendeu? Então era uma época assim que a Câmara, ela existia, mas não era com poderes totais, era muito limitado. Agora, inclusive era muita greve, não é? E a gente vivia numa situação que não era normal. Depois do golpe, a área de segurança nacional, a Câmara sentiu o impacto, a dificuldade para se fazer política naquela época, para se trabalhar, mesmo o senhor sendo da situação? Ah, sim, porque, como eu disse anteriormente, a Câmara não tinha poderes totais, era muito limitado. Era mais apreciando projetos da Prefeitura, requerimentos que os vereadores faziam solicitando vários melhoramentos para a cidade. O assunto era assim. O senhor também foi companheiro do vereador Dinho, à época? Ah, sim. O Dinho era Aristides Lopes dos Santos, o nome do Dinho, né? Era comerciante também? E eu me lembro, inclusive, bem, que ele se pronunciou na Câmara, assim, os termos, no próximo dia 9, parece que foi assim, no próximo dia 9 eu vou fazer uma séria denúncia contra o prefeito, que era Abel Tenório. Ele não chegou no dia 9. Foi assassinado na cabine de uma picape em frente ao bar que ele tinha na Miguel Couto. E eu, como era amigo do Abel Tenório, me lembro que eu cheguei para o Abel Tenório e perguntei: Abel, você teve alguma participação na morte do Dinho? E ele me chamava de Canela. Ele disse: Canela, eu te confesso que eu não tive nenhuma participação na morte do Dinho. Quem fez, palavras dele, quem fez pensou que me ajudou, mas me prejudicou. Porque ele andava com colete de aço, né, para se proteger de algum tiro. E naquele dia ele estava com colete. E depois ele deixou de usar o colete. Eu cheguei a Abel,
olha, você toma cuidado. Não tem, pessoal, esqueceu, tal. Ele morreu assassinado, como já disse anteriormente, no baile, na festa do Dia da Indústria, na sede do Esporte Clube Cubatão. Momentos difíceis para a Câmara. Um vereador e também foi. O prefeito, à época, sendo assassinados. E eu perguntei a ele se ele tem participação na Mordinha, ele disse que não. O senhor participou de uma legislatura nesta nova casa, mas, com certeza, o senhor participou da inauguração desta nova casa. Eu lembro que eu participei, o prefeito era Zadir Castelo Branco, e eu era líder do prefeito na Câmara, como foi líder do Passarelli todo o tempo que eu estive na Câmara como prefeito Passarelli, no cargo de prefeito, eu fui líder dele na Câmara. E eu me lembro bem que, principalmente neste plenário, eu sofri muito com a oposição, que era o Cagé. Dorival era também da legislatura? O Dorival Vieira dos Santos, o Orivaldo Oliveira Cagé e o Agrimaldo. Esses três, olha, eu sofri aqui, sentado aqui neste plenário. Eram adversários? Eram adversários. Duríssimos. E eu passei mal aqui com os três, viu? Porque eu era da situação e eles eram oposição. A época que o senhor esteve também foi quando o Florivaldo foi presidente, não? Não. Não foi da mesma legislatura? Não. Não fui da mesma legislatura. Foi quando teve aquele incêndio da Vila São José, toda essa... Não, quando eu teve o incêndio na Vila São José, o Passarelli era o prefeito, eu era vereador. Então o senhor participou eu era vereador, eu lembro. Do Cagé. Como é que foi esse momento? Mais um momento difícil aí para... Foi um momento de tristeza, né? Eu lembro que eu vinha do Casqueiro, parei ali na Via Anchieta e assisti quando trouxeram um morto do lado de lá, que ele correu para o mangue, do lado de lá para se jogar na água, tentar se salvar, ele morreu do lado de lá da Via Anchieta. Você vê, a Vila São José do lado de cá, essa pessoa que acabou falecendo, morreu, atravessou a Via Anchieta e eu assisti trazer ele do lado de lá da Via Anchieta para o lado de cá. Senhor Mário, muitas coisas foram evoluindo com o decorrer do tempo. Com muitos aprendizados, as coisas foram se adequando. É óbvio, o trabalho de vocês nesta casa favoreceu muito para a evolução e para que é o que está hoje, o Legislativo. O que o senhor considera como um grande feito do Legislativo, do Poder Legislativo? O que o senhor considera como um passo importante? Bem, o passo importante do Legislativo, ele sempre é importante quando decide alguma coisa em benefício do município. Mas os maiores fatos importantes era quando a Câmara julgava o orçamento do município para o próximo ano. Era um dos fatos mais importantes da Câmara. E também as eleições. Naquela época não tinha esses arranjos, esses acordos como tem na Câmara de hoje, que elege um vereador presidente, daqui a 2, 3 anos já está eleito o presidente. Naquela época não existia isso. Naquela época eu lembro que, inclusive, até sequestro de vereador houve na época para que ele não votasse. Sequestro de vereador? Eu lembro, Orlando Gomes Pereira, por exemplo, no dia da votação foi sequestrado para não participar de uma eleição da Câmara. Mas foi sequestrado de forma abrupta ou foi aquele sequestro de sequestro assim de momentâneo, né? Momentâneo. Vamos ali momentâneo, na hora da eleição da Câmara ele não pôde comparecer. São as tratativas, os estratagemas. Até fatos, de certa forma, pitorescos, né? Porque não tinha crime, não tinha... Inclusive, a Câmara existia mais amizade. Apesar daqueles contratempos que eu falei que existia aqui no plenário, porque eu era líder do Passarelli e tinha oposição, mas nós fora daqui éramos amigos. Tinha o respeito no plenário e a amizade fora. O respeito na Câmara era 100%. O senhor foi presidente 2 mandatos? 2 mandatos. 66, me elegi em 66 a primeira vez, com a colaboração do prefeito, que era o doutor Luiz Camargo, né? Que eu apoiava ele e também me apoiava. E, naturalmente, ele pesou na balança para que eu me elegesse por unanimidade em 1967. Isso, como é que foi a eleição para presidente?
Foi algo muito trabalhado nos bastidores, algo difícil, não? O acordo é porque éramos 13 vereadores, né? E existia assim, naturalmente o prefeito também pesava na balança porque ele tinha aquele grupo que o apoiava e ele conversava com os vereadores também. Então tinha uma participação do executivo na escolha. Existia uma influência. E na época não tinha esse monte de partidos também, porque era só a Arena e MDB, né? E o senhor optou por não mais participar da vida pública no eletivo, por quê, senhor Mário? O senhor achou que já estava decidido, falou, não quero mais? Não, eu cheguei a me candidatar e não me elegi numa... Eu não me elegi num ano, quando era prefeito, o Carlos Frederico. Eu não me elegi, não me reelegi. E eu gostei porque teve um famoso Mar de Lama, não sei se você lembra. Sim. E eu não participei da Câmara nesse ano. Então eu dei graças a Deus, porque podia ser até que, sem querer, né, eu estivesse num grupo que foi analisado depois que fez parte do Mar de Lama. Então eu não fui vereador nesse ano e teve aquele famoso Mar de Lama. Mas voltou a assumir mandato posterior? Depois eu me elegi na última legislatura. Família, senhor Mário, esposa, filhos? Tá tudo bem, eu tenho 3 filhos, né? A Marilda, que hoje ainda é funcionária da prefeitura, encarregada do setor da educação. A Nancy, também concursada da prefeitura. E o Marinho, esse nunca trabalhou na prefeitura e vive em Santos, hoje no ramo de comércio. Veio a política? Qual deles puxou a veia política do pai? Marilda? Bom, a Marilda foi candidata 2 vezes a prefeita, infelizmente não conseguiu se eleger, e também a deputada estadual. E vereadora. E a Marilda, eu não sei porque ela é tão querida no município, tem tanta amizade, e eu fiquei até surpreso como é que ela não conseguiu se eleger. Mas ela gosta muito do município, mora aqui, nasceu em Cubatão e diz que não vai mudar de Cubatão e mora no Jardim Casqueiro, onde nasceu. O senhor também sempre morou em Cubatão, desde que mudou para cá, nunca mais saiu da cidade. O senhor tem eu tenho quase 90 anos de idade, né? No dia 26 de abril, porque o meu documento é 2 de maio, porque naquela época que eu nasci, os pais não registravam o dia de nascimento para não pagar multa. Então, que tinha multa? Tinha multa na época que eu nasci, se não registrasse a criança dentro do... Não sei se hoje existe essa lei, tinha multa. Então eu nasci no dia 26 de abril, segundo informações dos meus pais, e fui inscrito lá, a certidão de nascimento, dia 2 de maio. Maravilha. Senhor Mário, quero agradecer de 1925. 1925. Eu quero agradecer a sua participação, que carinhosamente recebeu o convite, está aqui conosco, nesta casa da qual o senhor já fez parte e continua fazendo parte nas histórias. Suas considerações, senhor Mário. Bem, para mim foi um prazer poder falar alguma coisa e tem muito mais, porque é tanta coisa que a gente tem devido à idade, não é? Porque, infelizmente, a memória já não está 100%, ela falha às vezes, né? Então, mas para mim foi um prazer, principalmente estar nesse local onde eu fiz parte da inauguração deste recinto. Eu fiz parte quando eu vim lá que a Câmara era ali na Rua São Paulo, então eu estreei este plenário na qualidade de vereador, de um dos 13 vereadores da época, que eu não lembro bem o ano, né? Não lembro 74, então, 75. Márcio, eu te agradeço você ter paciência, estar comigo aqui, que infelizmente não pôde ser 100%, porque a memória, como já te disse, devido à idade, ela não é como eu gostaria que fosse. Nós que agradecemos o senhor, senhor Mário. Mas estou aqui porque dá e vier. Nós que agradecemos. E assim chegamos ao final do Nobres Pares, nesse programa em que você conhece um pouco mais da história daqueles que fizeram parte do Legislativo cubatense.
Desejando a vocês um excelente dia. Continue na programação da sua TV Câmara e até o próximo programa.